Mais uma vez quero cumprimentar você que nos assiste online e na internet, dizer que é um prazer ter a sua companhia aqui conosco. A internet está recheada de tanta coisa ruim como eu acho que cada vez mais igrejas deveriam transmitir os seus cultos para que tenhamos esse momento de louvor abençoado na palavra de Deus, para que você possa estar sintonizado junto com Deus em comunhão conosco. Claro que o ideal é que você frequente uma igreja local. Claro que o ideal é que você esteja presente na igreja. Mas por algum motivo você não puder estar, participe conosco. E se você quiser assistir em outro horário, fora do culto da igreja, fica aí na internet, é sempre bem-vindo também. Obrigado pela sua companhia e pela sua participação. E eu quero convidar as crianças até 9 anos para que elas possam se dirigir ao culto infantil. E enquanto isso, nós que estamos aqui no templo, quem nos acompanha também pela internet, convido a nós abrirmos em Jeremias, capítulo 16. Jeremias, capítulo 16. Vou pedir para a Carol projetar o slide que está ali na ordem de culto, para que nós possamos acompanhar algumas coisas ali, ajudando a nossa reflexão. A nossa mensagem de hoje vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de uma mensagem expositiva, como nós tivemos na última série, nós teremos uma mensagem temática. É importante um pouco variar um pouco o cardápio às vezes, para que nós possamos ter a oportunidade de parar e refletir sobre algumas coisas. E antes de nós fazermos a leitura do texto, eu gostaria de pensar um pouquinho com você e fazer uma breve reflexão para que possamos entender bem o que vamos buscar nessa noite sob a orientação de Deus. Eu pretendo fazer pelo menos mais uma ou duas mensagens com uma série chamada Planejamento para o Ano Novo. Você tem planejado o seu ano novo? Você tem pensado o que você quer fazer em 2019? E pensando sobre isso, irmãos, a gente constata que o mundo mudou muito. Nós vivemos em outro mundo hoje, absolutamente outro mundo. Em relação ao que conhecíamos, em vários aspectos, aquele mundo passou. Essa realidade precisa afetar intencionalmente a nossa vida, mas não só a nossa perplexidade, a nossa constatação, não só a nossa opinião, o nosso dia a dia, como lidar com isso para sobreviver. Essa realidade precisa também afetar o planejamento da nossa vida, e em especial o planejamento do nosso ano. Eu acho curioso, às vezes, que os crentes conseguem perceber e fazer mudanças e adaptações quando as coisas são relacionadas, por exemplo, à economia. Então, eles fazem isso porque são humanos e não é errado, né? Então, se atualizam, estudam, procuram novos empregos, se capacitam, estão sempre aí sintonizados. Eu sempre digo que o cristão deveria ser o melhor profissional que o mercado tem, porque a Bíblia diz que ele faz como para o Senhor, ele não faz para ele mesmo nem para os homens. Então isso está certo, não está errado. Então nós nos atualizamos na área da economia e nos planejamos para as mudanças do cenário apresente. Como crentes, entretanto, nós também devemos perceber os fatos do mundo que nos cerca e fazermos mudança na nossa vida espiritual também. Nós precisamos planejar a nossa espiritualidade melhor, tanto no discipulado individual como na vida coletiva da igreja, a comunidade local, todo o corpo de Cristo espalhado na face da terra. Na vida espiritual, nós aprendemos com o tempo o seguinte planejamento: vamos à igreja, estamos aqui nessa noite, graças a Deus por isso.
né? Lemos a Bíblia, alguns mais, outros menos, alguns bem menos. Frequentamos a escola bíblica dominical, grupo de oração, damos dinheiro para a igreja, servimos em algum ministério. Tudo isso é muito positivo e nós não podemos perder essas conquistas que nós já temos da vida espiritual e do planejamento dela. Mas os novos cenários envolvem mais do que isso, ou envolvem isso com mais profundidade, com mais qualidade, com mais foco, com mais determinação. Por exemplo, na carreira profissional, o mundo mexe conosco, né? A experiência desse mundo mexe conosco. As pessoas nunca se aprofundaram tanto em qualificação, em formação, em titulação, em pós-graduação, e seja especialização, mestrado ou o que for. Por quê? Porque tornou-se uma exigência do mercado. O mercado exige isso, né? As pessoas também nunca dedicaram tanto tempo da sua vida para o trabalho. E isso tem aumentado à medida que estamos mais conectados no celular. Domingo, final de semana, estamos sempre ligados e plugados. Tudo isso afetou o planejamento de vida das pessoas. A vida mudou bastante. Alguns escritores, eu gosto de ler um pouco sobre essa área de produtividade, denominam o trabalhador da era do conhecimento. É diferente da época rural, em que nós víamos todo o trabalho que tinha que ser feito e fazíamos e era mais automático. Não que seja menos trabalhoso, mas era mais automático para a gente. Trabalhar na roça não é fácil, a gente sabe disso, né? Agora, a questão é que o cenário espiritual, moral, social mudou drasticamente junto com a economia e com o trabalho. E a pergunta é, nós vamos entrar então no texto, eu só queria fazer essa reflexão para focar a nossa atenção. E a pergunta é, o quanto isso afetou o seu planejamento espiritual? Para planejar, você precisa pelo menos de reflexão, decisões e então ações. Pelo menos, você pode inserir outras etapas, mas para o nosso propósito aqui eu estou sendo mais objetivo. E é isso que, se Deus permitir, nós vamos buscar nessas mensagens de fim de ano, para que possamos melhorar o nosso planejamento espiritual também. Amém, queridos? Jeremias capítulo 16, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: recebi outra mensagem do Senhor. Ele disse: não se case nem tenha filhos nesse lugar, pois assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem nessa terra, e a respeito de suas mães e seus pais. Eles morrerão de doenças terríveis, ninguém chorará por eles, nem os enterrará. Ficarão espalhados pela terra como esterco, morrerão por guerra e fome, e seus cadáveres servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens. Até aqui o versículo 4. Amém. Oremos. Pai querido, Pai celestial, mantenha o foco da nossa mente, Senhor, nessa breve introdução e reflexão que fizemos no mundo de hoje. Entraremos agora no mundo da Tua Palavra, Senhor, o qual precisamos, ó Deus, extrair princípios e trazer de volta para o mundo que vivemos, Pai. Os Teus princípios, eles não valem somente para o tempo de Jeremias, para o lugar de Jeremias ou qualquer outro livro ou personagem da Bíblia, mas para toda a Tua igreja, porque o Novo Testamento diz que toda a palavra é inspirada por Deus e útil. Por isso, ó Deus, mesmo aquilo que aconteceu no contexto social histórico pode nos trazer princípios e nos ajuda a compreender melhor a Tua palavra, de maneira que nós possamos viver no nosso discipulado diário. E nós pedimos que assim o Senhor faça nessa noite, melhorando o nosso planejamento para 2019, em nome de Jesus. Amém.
Querido, Jeremias viveu numa época bem complicada, por esse pequeno trechinho que a gente viu aqui, uma situação bem conturbada, um cenário bem difícil, né? Ele foi um guerreiro implacável, mas ele não guerreou como Davi com espada. Ele foi um guerreiro, a espada dele foi a língua, a pregação. Ele foi um pregador incansável da palavra de Deus, diante do enorme desafio que o mundo ao seu redor apresentava. E a sua missão era profetizar diante de uma nação obstinada com relação à fidelidade a Deus. Naquela época, a idolatria tomou proporções extremas na terra, substituindo a verdadeira religião que Deus tinha revelado por meio da lei de Moisés, na revelação que eles tinham até aquele momento. De maneira progressiva, nós temos hoje muito mais dos tempos do Novo Testamento. Veja, Jeremias é levantado no meio desse povo, mas ele foi levantado por Deus. E em dado momento, no capítulo 16, que é o que nós estamos vendo aqui nessa noite, Deus pede a Jeremias que não se case e nem tenha filhos. Isso envolve um planejamento profundo de vida. Sem dúvida, um pedido alto, parece severo, mas sabemos pelo contexto de todo o livro que Deus estava cuidando de Jeremias e da sua missão, porque além do sofrimento que ele vivia dos filhos, naquele momento aqui, ele não conseguiria executar a sua missão se fosse casado, porque uma mulher junto com ele teria sido morta, sem dúvida alguma, no meio de todo aquele cenário que ele viveu. Então, em função do que aconteceria, e não porque era errado casar e ter filhos. Dito isso, naturalmente, eu não estou pregando que você não se case e nem tenha filhos. Lembrando que eu falei, nós temos uma mensagem temática, mais reflexiva sobre princípios. A Bíblia não está trazendo como normativa que as pessoas não casem e tenham filhos, por mais difícil que seja o tempo. Era um propósito específico para Jeremias. Mas o princípio aqui que nós vemos é que, embora muitas coisas ruins estivessem acontecendo na terra de Jeremias, assim como está acontecendo na nossa, Deus tem um plano. Às vezes você olha muito o mundo ao seu redor, mas não olha o mundo de Deus, a palavra de Deus. E nós ficamos aterrados. Nos Estados Unidos é muito comum as pessoas pensarem no fim do mundo, e algumas pessoas que têm abrigos em porões, bunkers, com alimentos enlatados para sobreviver vários anos, imaginando que virá um tempo onde virá um caos sobre a terra. Então, eu quero refletir sobre a ideia de direção de Deus para o nosso planejamento. Veja, Jeremias diz que recebeu a mensagem do Senhor. Então, o planejamento é baseado na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 1, diz que no passado Deus falou de muitas maneiras. Hoje nos fala pelo seu Filho. Nós temos uma maneira superior de comunicação, que é a Escritura Sagrada iluminada pelo próprio Deus na pessoa do seu Espírito. Jeremias tinha um foco de vida, o foco que a palavra de Deus determinou para ele. De uma maneira geral, todos nós cristãos também temos um foco: viver para a glória de Deus, uma vida de testemunho, um discipulado nessa terra, ser sal da terra e luz do mundo. Queridos, viver da maneira que a palavra nos diz, seja para Jeremias ou seja para nós, existe um estilo de vida diferente. É a primeira coisa que você tem que pensar sobre o planejamento de vida espiritual. Existe um estilo de vida diferente. Diferente do quê? Do mundo aí fora. A gente tem que ter um ponto de referência para chamar o que é diferente. No mundo que nós estamos, ninguém quer viver pela fé no sentido genuinamente bíblico. Esse estilo de vida requer que ouçamos ao Senhor, e o resultado dele é uma vida de alegria,
de vitórias, de conquistas, de comunhão com os irmãos, de culto, mas sempre, paralelamente, você precisa planejar que também vão existir desafios, sofrimentos, erros, pecados a serem vencidos, dificuldades a serem vividas ao mesmo tempo na sua vida, em muitas ocasiões da vida espiritual. Então, você precisa ser diferente da vida do mundo, você precisa ter um estilo de vida piedoso, como resultado do Espírito Santo habitando em você, e você se alimentando e sendo dirigido pela palavra de Deus. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Fruto do Espírito. No original grego, fruto, a palavra ali significa resultado, consequência. Se você pegar um copo com água e jogar um ovo dentro dele, um copo cheio, até a boca de água, jogar um ovo dentro dele, é uma consequência natural que aquela água vai transbordar. Não tem como ser diferente. Estou usando um exemplo bem básico, né? Então, você ter o Espírito dentro de você gera alguma consequência também. Esses princípios espirituais, eles vão operar na sua vida. Então, o Espírito Santo vai nos convencer, vai nos guiar, em especial, iluminando a palavra de Deus para nós, mas também nos falando, nos dirigindo ao coração. E aí há uma questão se você vai agir, interagir, responder a isso, segundo a palavra do Senhor, como Jeremias está nos dizendo aqui. Assim, o seu tempo, as suas escolhas, as suas práticas, os seus hábitos, tudo será diferente do mundo. Assim, primeira lição que já temos aqui para a nossa vida espiritual. Passa, por favor, Carol. Pode passar esse, daqui a pouquinho eu vou voltar. O planejamento da vida espiritual, né, envolve nos aprofundar mais naquilo que nós já conhecemos. Exatamente, eu vou usar o paradigma que eu estou usando aqui, que é a vida profissional. Exatamente como na vida profissional. Você vai aprofundar mais, fazer mais. Na vida espiritual não é diferente, porque é o mesmo ser humano, os mesmos princípios valem, né? Você buscou mais graduações, mais cursos, mais tempo para estudar para concurso, você também precisa de mais conhecimento bíblico, de mais estudo bíblico, de mais tempo para se consagrar ao Senhor. Pode deixar por enquanto aí, Carol, a gente vai caminhando aí aos pouquinhos. Bom, aprendemos, portanto, que para planejar não significa necessariamente que vamos ter coisas novas, mas nós temos que dar mais qualidade àquilo que já temos. E o que nos atrapalha disso muitas vezes é: não, eu sei o que é, eu sei como é e eu faço. Mas olha a imagem desse iceberg. Tem mais para baixo. E a gente só está olhando às vezes a partezinha de cima. E tem mais. Tem mais de Deus para mim e para você. Então, o mundo que nos cerca é difícil. Ele nos entristece, sim. Ele nos faz vacilar, sim. Mas tanto mais o mundo nos afeta, tanto mais Deus manda da sua graça no nosso coração. É que às vezes nós só estamos olhando naquilo que nós já sabemos e já fazemos, no hábito da nossa vida espiritual. É o hábito, é o corriqueiro, é o dia a dia, é o que eu já aprendi há 10, 20 anos atrás. Mas se você tiver uma boa visão, aquele cheiro da superfície já não é mais suficiente. E olha o quanto que tem ainda de recurso para você e eu usarmos e ultrapassarmos as barreiras de um novo tempo, de um cenário talvez tão difícil quanto Jeremias. Quando ele começou a pregar, Jeremias, Judá era relativamente próspero, vivo e protegido. Então, aparentemente estava tudo bem. Aparentemente, né? Mas esse cenário mudou. No caso deles, pelas próprias escolhas que eles fizeram.
No nosso caso, a gente está pensando numa vida coletiva de crentes e descrentes por vários fatores. Mas o ponto principal para a análise do planejamento é o cenário que nos serve. Quando Jeremias começou a pregar, Judá tinha essa estabilidade relativa, mas começou a sofrer na mão do rei Nabucodonosor II da Babilônia, que 20 anos depois de sofrimento, por fim arrasou com a nação e mandou as pessoas para o exílio, destruiu Jerusalém. Naquele momento a espiritualidade precisava ser outra. Por quê? Porque a realidade era outra. Os tempos mudaram. A religião às vezes é confundida com espiritualidade. Religião, na sua definição oficial, ela não é ruim, significa religar a Deus. Mas dentro do conceito popular, religião é uma prática de ir à igreja fazer algumas coisas, ou em casa seguir alguns ritos. E espiritualidade é diferente disso. Espiritualidade se molda, se adapta, reage, tem mais para nos dar. Religião é só uma forma. Assim, a segunda lição que aprendemos para 2019 é cenários e acontecimentos diferentes ao nosso redor exigem um planejamento espiritual diferente. Se eu continuar sempre fazendo o que eu sou hoje e sempre fui, posso ser sucumbido pelas circunstâncias. O maior inimigo do melhor é o bom. O maior inimigo das vitórias que nós precisamos espirituais são as vitórias do passado, da história. Porque nós nos acomodamos, conquistamos muitas coisas. E aí olhamos essas vitórias e conquistas, vencemos o pecado, crescemos em Cristo, amadurecemos e achamos que, ok, mas vem um novo cenário, vem um novo tempo. E aí nós precisamos nos adaptar, e a religião não faz isso, a espiritualidade faz. Então, segunda coisa, enxergue bem. Tire os óculos, aquele óculos também sujinho ali, aí a pessoa está vendo tudo míope. Quem é míope como eu, tirou o óculos, acabou. Limpar bem as nossas lentes, com resquícios do tempo, da jornada, colocar de volta no rosto e enxergar bem. Opa, se o cenário é esse, as coisas vão ter que mudar. Precisam. Quando você faz uma reforma numa casa, você construiu. Daqui a 20, 30 anos, se você não fizer nada na casa, ela vai precisar de uma reforma. Certo? Portas vão enferrujar, dobradiças vão empenar, a pintura vai desgastar, o teto pode ter algum problema. Como é que você faz? Você analisa. Então, você, não, eu sempre morei aqui, sempre deu tudo certo, está tudo tranquilo, nunca tive nenhum problema, mas mudou. Então, segundo princípio, cenários de acontecimentos diferentes exigem um planejamento espiritual diferente. Nós vamos ver 4 nessa noite, já vimos 2. Bom, na vida espiritual, queridos, as coisas precisam ser semeadas, adubadas, regadas, para então dar fruto. Então, se nós já colhemos fruto no passado e ficamos felizes por isso, precisamos continuar plantando, semeando, regando, adubando, porque precisamos de novas colheitas. O lavrador, quando ele fez uma linda plantação de milho, deu aquelas espigas bonitas e colheu, e vendeu, ganhou dinheiro, pagou todo mundo, etc. Se ele sentar no banquinho da fazenda e falar, acabou, já conquistei, quando chegar o tempo da outra safra, os recursos vão acabar, nem vai ter fome e necessidades. Espiritualmente não é diferente. As colheitas que passaram, passaram. Elas ficam registradas na história para a glória de Deus. Mas eu preciso continuar fazendo história. E eu preciso de mais colheitas, e mais colheitas, e mais colheitas. Para isso eu preciso de mais atenção, de mais foco, de mais tempo, de mais profundidade, de aperfeiçoar, de melhorar a minha vida espiritual. E isso vai envolver o meu planejamento. Mas, muitas vezes, o que eu faço?
Eu cuido da minha plantação e colheita das coisas dessa terra, desse mundo, que são legítimas, seja uma colheita natural, seja outro tipo de plantação e colheita que você precise, no sentido figurado, de coisas legítimas. Mas se eu me preocupar só com elas, o que vai acontecer? Eu vou acabar só driblando a vida espiritual. Eu só vou dar um drible. E aí a vida começa a mudar, eu começo a ficar com a vida resseguida. Veja que interessante. Hoje é dia de ceia. O Senhor Jesus instituiu 2 ordenanças só: o batismo e a ceia. Certo? A ceia é uma excelente oportunidade para você pensar como está o seu plantio e a sua colheita espiritual. E olha que reflexão maravilhosa. Você pode parar e pensar assim: será que eu estou caminhando melhor do que quando eu me batizei? São marcos na sua vida. Lembra do seu batismo. Pensa agora no dia do seu batismo, para quem já é cristão e é batizado. O dia, a ocasião, se foi aqui na igreja, se foi em outro lugar, se foi numa chácara. Pensa quantas ceias você já tomou e pensa agora hoje. A minha vida espiritual, ela está melhor do que quando eu me batizei? Aquele fervor, aquele amor a Deus, aquela fidelidade, os meus projetos de servir ao Senhor, de ler a Bíblia inteira. Ou será que eu fui me ocupando com outras coisas e eu estou só dando um drible na vida espiritual, correndo rapidinho, e a igreja sai correndo, eu tenho que passar em outro lugar, de repente uma leiturinha bíblica rápida aqui. A vida espiritual não vive disso. O planejamento espiritual é falho se ele for feito assim, ou sequer for feito. Assim, queridos, se nós formos dar atenção à vida espiritual, certamente nós vamos ter que diminuir a atenção para outras áreas da nossa vida. Seguramente, genuinamente, mesmo áreas boas e legítimas e necessárias. Eu não estou nem necessariamente falando de pecado agora. Pecado é uma coisa bem conhecida no meio cristão e fora do mundo. Há momentos de palavras de exortação, de santidade. No momento aqui eu estou pensando de planejamento mesmo. Amém, irmãos? Bom, será que eu estou disposto até a diminuir patrimônio, conquistas materiais, para investir mais na minha vida espiritual? Será que eu estou disposto a abrir mão de tempo que é investido no secular e temporal, para que eu venha investir naquilo que é eterno, confiando que Deus vai cuidar de mim? Isso é planejamento. Você tem que se planejar. Você precisa disso. Então, terceira lição para o nosso planejamento espiritual de 2019: para dar mais lugar à vida espiritual, é bem possível que Deus me peça tempo e energia que estão sendo investidos em outras áreas da vida. Você só tem uma vida, um tempo, uma energia. Os teus recursos são limitados. Isso faz parte de qualquer planejamento financeiro, qualquer um. Primeira verdade: recursos são limitados. Como você vai investir? Então, como você está correndo com o teu tempo? Para qual direção você está correndo e investindo o seu tempo, a sua energia? Só para ganhar dinheiro? Só para viver talvez uma vida tranquila, sossegada, sem se incomodar, sem confrontar coisas que precisam mudar? Planejamento precisa incluir recursos. Vamos dar uma olhadinha em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6.
versículos 19 a 25. O planejamento espiritual inclui fé. E se você precisa abrir mão de recurso que está sendo usado no empresário, você precisa fazer isso pela fé, senão você não vai conseguir. Praticar a fé tem que ser a palavra. E o que a palavra de Deus diz? Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem nos destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo: não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. E ele prossegue naquela passagem que diz, portanto, devemos buscar em primeiro lugar, versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão dadas. O ensino bíblico aqui é prioridade, não é uma troca, mas a quem você serve primeiro? Você precisa de dinheiro para viver, eu preciso de dinheiro para viver, não tem como, não dá para viver sem. Mas a questão é a quem você serve. Você não tem como servir aos dois, você tem que servir a um, e o outro tem que servir você. Então você tem que servir a Deus e o dinheiro serve você. O dinheiro ele existe para te servir, atender a necessidade. A gente não vive mais na era do escambo, onde a pessoa troca uma bezerra por 5 coelhos. A gente não vive mais nessa época. Uma saca de feijão por uma saca de arroz, né? Mas essas coisas precisam nos servir. Deus nos deu para a existência da nossa vida. Então, o que nos impede de planejar isso, e às vezes nem passa pela mente, a preocupação. Mas a palavra de Deus nos dá fé para que possamos fazer isso. E como eu falei, repito, que eu sei que é o mais muito das vezes, abrir mão de algumas coisas, ou o tempo em que elas vão chegar, ou o modo em que elas vão chegar. Não estou te desencorajando a deixar de ter objetivos, metas, mas eu estou falando de prioridades nesse momento. É o que a gente mais precisa para esse tempo. Então a pergunta é: o que temos aberto mão pelo Senhor? Jeremias abriu mão de coisas lícitas, legítimas da família. Jeremias abriu mão de uma esposa. Os homens aqui sabem quantas esposas são valiosas, importantes na nossa vida, na nossa história. Foram criadas de maneira bela. Adão comemorou quando Eva foi criada. Assim, precisamos olhar para coisas lícitas, legítimas, mas que às vezes ocupam tempo. Eu repito, eu não estou dizendo que você abrir mão de família. Mas, se nós temos um caso maior, extremo, como o de Jeremias, que é mais difícil, será que nós não conseguimos fazer os menores, em nome da palavra de Deus, da nossa vida espiritual, de viver o discipulado cristão? É uma pergunta que temos que fazer. A questão não é se eu estou fazendo coisa certa ou não. A questão é se eu estou priorizando a Bíblia na minha vida e na minha família também. Se eu estou priorizando as coisas de Deus. Você não deve fazer se é certo ou se é errado. Esse debate já foi superado na igreja. Você precisa delimitar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Talvez não convenha, porque vai roubar o meu foco.
Então, queridos, algumas coisas elas são menos importantes, mesmo que sejam certas, do que Deus na nossa vida e a direção que a palavra tem para nós. Assim, a quarta lição para o seu planejamento de ano novo: precisamos de compromisso. Não basta ter só prioridades. Precisamos de compromisso. Para a vida cristã é necessário, sim, abrir mão de coisas que não tem problema nenhum, mas que tomam tempo, roubam o foco. Fazer isso pela fé. O problema delas não é o conteúdo, muitas vezes. Repito, eu sempre falo de pecado, de santificação, mas o meu foco hoje não é uma mensagem de santificação, mas de prioridade, planejamento. Só quero deixar claro para não achar que talvez não tenha problema pecar. Claro que tem problema pecar, lógico. Assim, o problema dessas coisas é o tempo que eu deveria estar investindo para construir melhor a minha vida espiritual para 2019. O problema que nós temos na era de hoje é o objetivo e foco. Existem aplicativos de celular para ajudar a dar foco. Porque é tanta coisa, tanta distração que existe hoje, que nem mesmo as coisas dessa vida, as coisas temporais, as pessoas estão conseguindo fazer em paz. Imagina as coisas eternas. Que além da distração natural, tem também a sobrenatural, pelo inimigo das nossas almas e pelo pecado dentro de nós. Assim, objetivo e foco são alvos de planejamento também. Concluindo, meus irmãos, com o tempo, o discípulo do Senhor Jesus esbarra numa coisa chamada disciplina. Se você quer que o seu pneu do carro dure mais, você tem que ter a disciplina de fazer um rodízio, de calibrado, cuidar com alinhamento, balanceamento. Senão ele vai gastar mais uma banda, mais um lado, mais o outro, e você vai ter pouco tempo de pneu. Você quer economizar combustível, existe o tempo certo de você mudar a marcha conforme a rotação. Quanto mais alta a marcha, mais economiza gasolina. Se você quer ter um orçamento que feche, que você gaste menos do que entra, tem que ter disciplina. O rodízio do pneu é disciplina, o combustível é disciplina, o orçamento é disciplina, tudo é disciplina. E a vida espiritual não é diferente, porque o ser humano precisa ter disciplina. E assim, queridos, nós precisamos pensar nisso para quê? Para tomar as decisões de fé para 2019. Então, no planejamento, a gente está refletindo por enquanto. Depois existem decisões a serem tomadas, para então eu agir, para que eu possa fazer o que tem que ser feito. Né? Então, vamos retomar aqui as nossas lições. Pode voltar lá naquele primeiro. Isso. Aí. Normalmente, resolução de final de ano é o quê? Eu achei essa imagem bem interessante. Fazer pós-graduação, cuidar da saúde, trocar de carro, perder peso, ganhar mais, mudar de emprego, zerar dívidas, poupar, cuidar da família, casar, viajar, comprar uma casa, aprender inglês, muitas vezes está dando essas metas, ou outro idioma. Tudo isso é mexer. Até aquilo não vi nada errado. A Bíblia não desaprova nada disso. O problema é quando para nisso, ou quando isso vem em primeiro lugar. Vamos ver o que deveria vir em primeiro lugar. Por favor, Carol. Aprofundar no que já conhecemos, não nos satisfazer tão facilmente. Não, já vi, já conheço, está bom. Porque, segunda lição, o cenário que nós vivemos hoje é outro, mundo. Existe, portanto, um planejamento espiritual diferente. Terceiro, é possível que Deus me peça tempo e energia que eu estou investindo em outras áreas. Pode ser no trabalho, pode até ser na preguiça, no sono. Pode ser também. Eu estou investindo tempo na minha vida, recursos na preguiça. E quarto, compromisso para manter o foco, compromisso com Deus. Queridos irmãos, o próprio Deus nos mostra isso na sua palavra. Quando o ser humano pecou, em Gênesis capítulo 3, Jesus imediatamente revelou ali o plano de salvação.
Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Esse plano foi concebido na eternidade, não foi de improviso. Deus eternamente já havia, em santidade e amor, planejado nos salvar. E Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Depois da queda do ser humano, da repreensão do homem, da mulher e da serpente, diz assim a palavra de Deus: então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Muitos comentaristas bíblicos chamam isso de proto-evangelho. Ou seja, antes de Jesus vir ao mundo, do Novo Testamento ser escrito, já estava revelado aqui o Evangelho. A serpente feriria o Cristo, mas o Cristo feriria a serpente e venceria a morte. Nós seríamos vitória. Deus tinha um plano, um propósito espiritual, e Ele manteve o foco, enviando o seu Filho à terra. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. O Senhor manteve o foco, Ele cumpriu, Ele executou o plano. E vamos falar isso mais adiante também. Reflita sobre o seu planejamento espiritual para o ano novo. Inclua as outras metas que você tem. Mas faça isso na prioridade da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.